Gente, vocês já ouviram falar, né? O tal do foro privilegiado. Fiz uma publicação essa semana sobre isso. Foro privilegiado, né? Não era para ser esse o significado da palavra, né? O privilegiado. O privilegiado dá a ideia, né, de privilégio. Não era para ser isso, é justamente o contrário. Quando a ideia foi formada. Era justamente para quê? Para que as grandes figuras, as grandes lideranças políticas do poder judiciário de qualquer esfera, né? Para que, quando ela cometesse um crime, como as autoridades políticas, ou sejam elas quais forem, elas têm uma relação mais próxima com o judiciário de primeira instância, porque convive na mesma cidade, na mesma região, enfim, tem influência às vezes, né? O judiciário também tem as suas vulnerabilidades. Então a ideia foi o quê? Não, essas pessoas têm que ser julgadas nos tribunais superiores, porque os tribunais são menos vulneráveis. Então vai julgar com mais imparcialidade, com mais isenção e até mesmo com a severidade adequada para o caso. Só que o foro privilegiado no Brasil virou sinônimo de impunidade absoluta, né? Então, assim, um absurdo que já deveria ter sido discutido isso pelo Congresso há muito tempo. Está havendo uma matéria, está em discussão, mas muito lentamente andando. E assim, o que revolta a população? Porque às vezes quando fala em foro privilegiado, a população ela vê sempre político não punido, o que é verdade, né? Agora, nós temos que também ajudar a conscientizar, a esclarecer a população de que foro privilegiado no Brasil virou uma farra tão grande que não é só para político. É que aparece mais os políticos, né? Mas não é só para político, foro privilegiado. Você tem uma ideia? Eu não sei se você sabe quantas pessoas no Brasil que têm foro privilegiado, quantos cargos que tem, né? Minha gente, são nada menos do que 58.660 pessoas. Cara, é mais que muitos municípios do Brasil. Tá? Um universo de pessoas que tem que não era para ser o sinônimo de privilégio, mas que são privilegiados, por quê? Porque os tribunais, o Tribunal Superior de Justiça, os tribunais estaduais, o Supremo Tribunal Federal não conseguem dar conta de toda a demanda e aí não julga nunca. E aí vão lá também com as interferências nos tribunais e não julgam. E quando julgam, em geral, ainda é para não atender os interesses da população. Então, gente, mas quem são essas 58 mil pessoas? São todos os juízes do Brasil têm foro privilegiado. Assim, é só político? Não. Todos os juízes são tratados também, né, em formato diferenciado. Mais de 24 mil juízes, né? Todos os membros do Ministério Público têm foro privilegiado, são julgados num formato diferente do cidadão comum. Todos os prefeitos, todos os membros da Defensoria Pública, né? São mais de 3 mil pessoas, 5 mil prefeitos, né? Todos os membros do Ministério Público da União, todos os deputados federais, 513 deputados, são 513 deputados, que é um absurdo, né? Mas dentro de um universo de 58 mil pessoas, você vê, na verdade é um número, né, muito abaixo do que as pessoas só veem assim, é deputado federal e deputados estaduais, que também no Brasil são 1.059 deputados estaduais, que também têm foro privilegiado. Quem mais? Os senadores, né? Todos os oficiais das Forças Armadas, todos os governadores. Então, você vê, só que é um universo da classe política, por exemplo, aqui, que no total vai dar o quê? Próximo de 2 mil pessoas. Só que o total de pessoas com foro privilegiado são 58 mil pessoas. Então, qual que é a nossa opinião? Tem que ter foro privilegiado? Talvez, né? O presidente da República, como até tem um quadro ali, não sei se o Estado já mostrou, que diz ali, mostra ali, Thales, né? Dos países, né? Olha lá, você não vai conseguir ver que é muito rápido ali, mas o terceiro lá é o Brasil. Então, quem que tem na maioria dos países o foro privilegiado? Os presidentes da República. Os chefes de poderes, né? O presidente, o vice-presidente, o chefe do Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Supremo Tribunal Federal, esses têm. Aqui no Brasil, é todo mundo. É governador, é prefeito, é deputado estadual, é deputado federal, é juiz, é pessoal das Forças Armadas, é todo mundo. Então, assim, isso é uma vergonha que virou no Brasil, né? Um crime que se pratica, uma vergonha nacional e que tem que acabar com isso. Me parece que no próximo dia 2 de abril, 2 de maio, né, vai haver o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que, aliás, faz o papel que o Congresso deveria fazer. Faz, inclusive, usurpando a função do Congresso Nacional. Cria dentro do Supremo Tribunal Federal a decisão do que é certo e do que é errado. Às vezes, muitas vezes, contrariando o que diz a Constituição do Estado. Quem tem que fazer isso é o Congresso Nacional, que tem que julgar, que tem que fazer
julgar não, quem julga é o Supremo Tribunal, que tem que votar, apresentar projeto e acabar com essa farra, acabar com essa farsa que é esse foro privilegiado no Brasil. Mas, de qualquer maneira, se o Congresso não faz, né, o Supremo Tribunal Federal vai julgar no próximo dia 2 e que nós esperamos que seja um julgamento a favor da população e não a favor das autoridades, que muitos deles são muito bandidos do colarinho branco, bandidos da República, que fazem para atuar contra a população brasileira. Então, que esse foro privilegiado não sirva mais para defender essa bandidagem que atua dentro da política, e não só dentro da política, mas em várias esferas, em todas as esferas da República do Brasil, né? Tá bom? Então tá aí a nossa opinião sobre essa questão do foro privilegiado.